Senhor presidente, senhores vereadores, telespectadores aí da nossa TVL, inicialmente eu gostaria aqui de parabenizar o servidor dessa casa, doutor André, pela sua belíssima obra, que foi nessa tarde apresentada a esse parlamento e à cidade de Blumenau. Doutor André, que é um servidor exemplar, professor de universidade, do qual o doutor Euclides, com certeza, essa casa muito se orgulha de tê-lo entre os nossos quadros. Também, senhor presidente, gostaria aqui de fazer um apelo ao governador do estado, porque tem um concurso aí, foi já encerrado todas as etapas do concurso público, aonde mais de 2.000, concurso para a Polícia Militar, aonde mais de 2.000 jovens passaram no concurso e, infelizmente, o governo do estado vai contratar apenas 658. Né? Lembrando que o estado de Santa Catarina é um estado que menos tem policiais militares comparado polícia versus habitante. Então, nós sempre penamos, e principalmente a região de Blumenau, por falta de segurança, por falta de efetivo na Polícia Militar. E se o governo não tem como agora fazer a contratação, que faça a prorrogação do concurso, né? Para que faça a prorrogação do concurso. Então, o apelo que eu faço aqui, e vou fazer isso por forma escrita, para que a gente possa encaminhar ao governo do estado e entregar aqui a bancada do PSD para fazer isso de forma formal. Também, senhor presidente, gostaria nessa tarde de falar um pouco sobre o episódio em que envolveu aí o vereador Ivanates e o nosso diretor da Câmara, o ex-vereador dessa casa, ex-vice-prefeito, Edson Brunfield. Em seguida, depois, analisando melhor o vídeo, percebemos que houve uma certa exaltação por parte de ambos. Mas jamais, senhor presidente, jamais. Porque o que se fala pela boca, o vento leva. Né? Jamais é permitida agressão física dentro desse parlamento. E foi isso que o vereador Ivanates fez no diretor dessa casa, dando-lhe uma cabeçada. Mas não dando uma cabeçada no vereador Beto Ribes, né? Não dando uma cabeçada em mim. Dando uma cabeçada num senhor de 67 anos, né? Sobrevivente de um câncer, inclusive continua lutando por isso, né? E que, sinceramente, quando eu vi aquilo, eu fiquei perplexo, né? Falando do vereador Ivanates, que é um vereador que tem um porte físico, 30 anos mais novo, né? Eu, sinceramente, já fui insultado várias vezes, e o que o vereador Edson falou para ti, fichinha, perto de pessoas que já me falaram, né? Mas pelo fato de ser idoso, né? De muitas vezes a gente perceber que estava nervoso, não partir para agressão, né? Então, assim, o que aconteceu aqui, na verdade, senhor presidente, foi lastimável para o parlamento dessa casa, mas o PR desautorizou, até porque o nosso diretor dessa casa ventilou a possibilidade de sair, o partido desautorizou ele falar em sair da direção da Câmara. Ele está desautorizado. Nós estamos fazendo um levantamento, inclusive com assessoria jurídica, para tomar a devida providência. Essa é a posição do PR para os senhores ter o conhecimento. Lembrando que no pronunciamento antes do episódio, o ex-vice-prefeito da nossa cidade, né, que foi citado pela imprensa de um dos envolvidos na Operação Tapete Negro, sequer dos 5 processos está citado. Sequer foi inquirido pelo MP. Inquirido. Fizeram toda aquela cena, né? Toda aquela cena, não se falou em cheque, em nenhum momento se fala em cheque, se fala em canhoto de cheque, né? Porque o canhoto de cheque, falou assim, canhoto de cheque, não se fala em cheque, né? Sequer isso foi levantado, sequer ele foi inquirido, chamado. Pois o vereador Ivanates veio para cá e fez insinuações, né? O que é normal, o vereador Ivanates faz isso com todo mundo,
não é só com o vereador Edson, faz comigo, faz com o Mário, faz com todo mundo, faz com a deputada Ana Paula, né? Então, e isso, obviamente, para uma pessoa que já passou pelo que o ex-vereador dessa casa, Edson Brunsel, passou, ficar escutando esse tipo de coisa, né? Então, e aqui eu também, da mesma forma que o vereador Ivanato falou, não tenho processo, não tenho isso, criminal, não sei o quê. Pô, o vereador Ivanato sabe o processo de cada um aqui. Que fosse lá e levantasse. Ah, mas está em segredo de justiça, o tapete negro. Tá, mas todo mundo sabe aqui, que todo vereador sabe qual é o processo que tem, quem são os envolvidos, ainda mais o vereador Ivanato, que tem um acesso privilegiado dentro do fórum da cidade de Blumenau. Né? Que é um advogado que trabalha no exercício, né, da função, né? Então não vem dizer que não sabia, porque sabia. E quando fez as insinuações do cheque, fez porque queria atingir o diretor, achando que o diretor estava à frente da compra do imóvel da nossa nova sede, né? Coisa que não está acompanhando, fazendo o processo administrativo, mas não está. Quem está à frente é a mesa diretora. E vai ser os senhores vereadores que, no fundo, né, vão decidir. Então, eu quero dizer aos senhores vereadores, e principalmente ao vereador Ivanato, que nós vamos, sim, trabalhar para tirar a Câmara de Vereadores do aluguel. O vereador Ivanato, querendo ou não, o dono, do proprietário do imóvel aqui, querendo ou não, nós vamos trabalhar nesse sentido. Porque é inadmissível que essa casa fique pagando 50, 54 mil de aluguel. Seria o mesmo que o cidadão normal pagasse 2 mil reais de aluguel pela casa dele e a Caixa Econômica fizesse um financiamento no valor de 2 mil para ele poder comprar aquela casa. Explicando aqui de forma até mais chula para a população que... né? Então, isso é inadmissível. Então, infelizmente, esse episódio aconteceu. Confesso, vereador Ivanato, que ficou com muita raiva no momento, né? Mas quero aqui de forma muito serena, entendeu? Sem querer atacá-lo, colocar a posição do PR. Sem querer ofendê-lo também, né? Por nenhum momento fiz isso, no meu pronunciamento, atacar Vossa Excelência, mas nós vamos tomar as medidas cabíveis. E o Edson, o diretor Edson, até nos colocou que estaria, para não criar constrangimento, querer se retirar da direção, e o partido desautorizou a fazer isso. Seria esse o presidente, senhores vereadores.